Esse é o tema da nossa palestra de hoje. A relação entre a terapêutica, o desenvolvimento da memória e os campos energéticos que nós temos. Alguns conhecem mais, outros menos, mas que podem ser treinados, desenvolvidos, dominados, assim como a própria memória. E há uma relação direta, bem grande, entre a memorização, as 4 fases essenciais da memória e a energização. A maioria das pessoas não treina a sua memória para mantê-la ativada ou turbinada. O ideal é que nós estivéssemos sempre trabalhando com a memória em qualquer faixa etária. Geralmente as pessoas começam a se preocupar na memória quando começam a evidenciar os primeiros sinais de disfunção, de esquecimento, de dificuldade. Esta não é a situação ideal. Assim como qualquer área fisiológica, deveríamos ser mais profiláticos e talvez menos terapêuticos. Nós aqui estamos falando de terapêutica por quê? Porque é muito raro encontrar a pessoa que faça a profilaxia. O que é importante seria isso, a prevenção. Antes de começarmos propriamente dito aqui, eu queria conversar um pouco com vocês com o que está ali no quadro. Tá? Na realidade, o universo tem 3 grandes situações ou realidades. A consciência, que somos nós que aqui estamos, ou em corpo físico, que costumamos denominar de consim, ou sem corpo biológico, que costumamos denominar de consciência. A consciência se comunica através de 2 grandes modalidades ou formas. Através da energia, que em geral é um ilustre desconhecido para a maioria das pessoas, elas não notam sequer o efeito que causam nos outros pelo seu desequilíbrio energético, como também não percebem o efeito dos outros em si próprios. E a informação, como é que eu trabalho com as informações que eu recebo. Por isso que se costuma dizer que a consciência é sinônimo de significação. Quem dá o significado à própria consciência é cada um de nós. Tá? Então, tudo que acontece na nossa vida depende desse significado que nós damos. Tá? O que nós queremos, que é inclusive a missão da escola? Buscar a lucidez, buscar estar consciente do padrão de energia que nós agora estamos emitindo, aqui em conjunto com os colegas, neste ambiente de trabalho, da palestra. Então, ter essa lucidez, essa autoconsciência. E como é que nós chegamos a essa conquista da lucidez e da autoconsciência? O que influi nisso? O que influi? Em primeiro lugar, nós temos que pensar. Existe uma lucidez bem física, biológica, material, tá? Do mundo físico ou da dimensão física, que nós chamamos unidimensional, ali está, porque ali colocamos cerebral, física e biológica. A maioria dos cientistas se dedicam a estudar a memória nesse nível. Tá? Existem exceções, hoje em dia já temos alguns exemplos, de cientistas que extrapolam esse paradigma da ciência e estudam mesmo aquilo que não é tão material ou tão palpável, embora bastante real, à medida que a consciência, o pesquisador, o cientista, vai investigando. Tá? Então, a nossa lucidez vai depender da dimensão física ou, se nós abrimos o paradigma para um paradigma consciencial, e vamos estudar a dimensão multidimensional. Então, saímos do famoso cone de luz, né, que é a métrica física, e vamos começar a estudar não só o que está no nosso cérebro. Existe uma memória extracerebral, ou paramemória, que está no paracérebro, possível de ser pesquisada, investigada, estudada e trazida para essa cognição pessoal. Nós costumamos dizer, e com frequência os colegas já devem ter ouvido falar, que colocamos, que valemos o nosso grau de lucidez. Qual é um exemplo de uma memória extracerebral? Extracerebral? Você lembrar de uma experiência que já aconteceu, seja quando você era criança, tá? Na sua infância pode ainda estar dentro só do cérebro, ou você lembrar de memórias de outras vidas, em outra população, em que falava outro idioma, né? Ou que vivia numa outra etnia, e assim por diante. Isso é possível de acessar, que é a holomemória, a memória integral, em que está contida neste paracérebro, ou neste extracérebro. Tá?
Então, o paracérebro é um órgão vital, importantíssimo para quem quer desenvolver a memória, estudá-lo. É possível estudá-lo, tem uma série de mecanismos, de técnicas, de procedimentos para estudarmos o paracérebro e com isso começarmos a ter percepções, além das físicas, as perceptivas, as projetivas e as multidimensionais realmente. Tá? Então, aí nós vamos ver que a memória muda completamente de figura. Uma coisa é estudar as fases de memória principais, que são as 4 etapas, que até ali estão colocadas, da atenção, é a primeira fase. A segunda fase é da codificação, quando nós vamos estabelecer critérios, não é? A fase de armazenamento, onde o cérebro vai perguntar, onde é que eu armazeno? É importante? Não é importante? Quase como se estivesse usando um computador. Nós não organizamos o nosso computador. Em relação à memória cerebral é a mesma coisa, temos que organizá-la para saber onde gravamos. Tá? Então é o momento desse armazenamento. Se for bem armazenada, a recuperação será muito fácil. Como nós não fazemos isso de forma justa, em geral a recuperação é prejudicada. Daí se destaca a importância deste conhecimento energético, desse domínio destes chakras que existem, como já abordamos aí com vocês, cerca de 88 mil. O que nós queremos destacar hoje? Os 10 microcampos ou vórtices energéticos maiores, né, ou grandes, e ainda alguns que existem dentro do crânio. Temos 6 aspectos dentro do crânio. Dentro, abaixo da caixa craniana, existem vórtices que não são conhecidos nem da ciência convencional e às vezes até não são conhecidos de quem trabalha um pouco mais extrafisicamente também. Esses campos são importantes e podem aflorar energeticamente e influir muito na nossa memória. Tá? Nós vamos abordar aqui com vocês, mostrar algumas imagens que são mais rascunho que nós fizemos, tá? Não estão tão lindas quanto essa primeira que a nossa colega fez, mas acho que elas vão nos auxiliar nesta percepção. Primeiro, o que nós estamos mostrando aqui? Como é que a consciência se comunica? Por um pensamento que vai emitir um sentimento e vai produzir um determinado padrão de energia e uma ação e um comportamento. Então, este é o ciclo da consciência. Quando ele nasce, ele já nasce saudável ou patológico. Só que a pessoa não está lúcida disso em geral, não tem nem ideia que o pensamento e o sentimento, onde geralmente nós carregamos, usando uma linguagem popular, carregamos mais nas tintas e nesses sentimentos, que tipo de energia, que padrão ele tem, se ele vai ser benéfico ou não. Então, o que nós precisamos aprender? A ter energias de campo energético estabilizado, desimpedido que a energia flua livremente e que chegue no outro de forma homeostática. Em geral, nós derrubamos os outros com as nossas energias sem nem nos darmos conta. Tá? Ou a maioria da humanidade tem esse lado direito aqui. A energia desequilibrada, defasada, retirando a energia dos outros, mas em geral por inconsciência, por não saber. Então os nossos microcampos ficam bloqueados. Tá? Então a base, ali no meio, onde está ali, a lucidez e cognição, vai depender do auto-pensene. Auto próprio, pensamento, sentimento e energia, da Renata, do Cerato, da Neila, das consciências que aqui estão conosco. Tá? Trabalhando nesse momento, nesse encontro aqui que nós estamos trocando ideias em conjunto e aprendendo em conjunto. Então, ou se mantém a saúde, a homeostase, ou se instala a patologia, e necessitando de uma terapêutica. Tá? O que precisamos e queremos destacar? Desenvolver a autopesquisa contínua todos os dias. Terminou o dia, como é que foi meu dia? Foi lógico? Foi coerente? Eu lembro do que eu fiz, eu lembro das minhas responsabilidades, eu lembro do rastro que eu deixei, não lembro de nada. Sou lúcido e ignorante do que eu fiz. Essa é a maior parte das respostas que parece estar mais relacionada com isso. Não quer. Hã? Não lembra se não quer. Não lembra se não quer? É rara a pessoa que lembra de detalhes do que ela pensou e sentiu. Não é simplesmente vestir a roupa, almocei, tomei banho, dei uma aula, atendi alguém. Não.
É tudo o que pensou e sentiu. Esta lucidez que nós estamos falando é muito rara. Conta nos dedos. A maioria das pessoas, se perguntar o que você pensou, sentiu hoje, poderá dizer alguma coisa, mas lembrar de toda a sua pensalidade diária, nós mudamos de pensamento quase que a cada segundo. E de sentimentos, são milhares de pensamentos, às vezes, num dia. Não é usual, nem é comum a pessoa lembrar. Tá? Aqui o que queremos destacar para vocês? As pessoas que têm uma disfunção qualquer, uma doença qualquer, o que elas em geral fazem? Tem o quê? Tem uma disfunção, tem uma doença, tem uma enfermidade. Hein, Renato? O que a pessoa faz se ela está com uma enfermidade? Em geral, o que a pessoa busca fazer? Buscar um médico e verificar que remédio ele vai indicar para auxiliar naquela terapêutica. Ele deve buscar um especialista sempre nesse contexto, né? Então, nessa época, nós fizemos uma pesquisa clínica muito grande, participamos um pouco com colegas do Hospital de Clínica, com colegas que trabalham na parte medicamentosa de laboratórios, e que denominamos de Projeto Mars. Significaria Medicamento Acelerador da Recuperação da Saúde. Essa era a sigla. Tá? O que queríamos fazer? Estudar os medicamentos que tinham sido indicados pelos médicos e reunimos um grupo de pessoas, tá, que traziam seus medicamentos para o nosso ambiente e nós conversávamos sobre eles no sentido de fazer um experimento para verificar se aquele remédio que era energizado mudava em alguma coisa os efeitos colaterais e se produzia mais efeitos benéficos. O alcance era maior daquele medicamento. Fizemos durante muitos meses essa pesquisa e chegamos de fato à conclusão, aqui não tem a parte estatística, mas a estatística dessa experiência foi muito rica, que de fato a energização do medicamento influía, diminuía os efeitos colaterais e facilitava a própria recuperação. Tá? Então é possível. Que chakra usamos para isso? Geralmente os palmares, que são chakras de um tamanho grande, não são os maiores, mas são grandes, e que qualquer pessoa pode desenvolver. Existe técnica para isso, para desenvolver esse chakra palmar e poder então colocar o medicamento entre as palmas das mãos e energizá-lo. Tá? Então fica durante um certo tempo a pessoa pensionizando o melhor para ela, a sua recuperação, e exteriorizando a energia de uma palma da mão para a outra. Ela pode ter N sensações. Sensação de vibração, sensação que a mão ficou maior, que se movimentou, dar mais calor. Tá? São N sensações que acontecem quando a energia vai sendo movimentada de um chakra palmar para o outro. Você tem bastante experiência nesse sentido, né, colega? Quer falar um pouco da tua experiência em relação a este chakra palmar, que todos podem desenvolver? Vamos ouvir a colega, que ela tem o campo palmar bem intenso, bem forte, bem visível. Então, eu aprendi a estimular ele e tenho essas sensações da ampliação da mão. Parece assim, que a mão fica maior, né? Da sensação que a mão fica maior, do calor, assim, é bem... bem significativo, bem perceptível. Bem né? perceptível, bem perceptível. Às vezes a pessoa pode ter a sensação que ela tem um ímã na mão, como se tivesse um campo magnético entre uma mão e outra, que pode ser inclusive moldado. Tivemos a oportunidade de fazer alguns experimentos moldando esse campo e colocando essa energia que nós mesmos tínhamos gerado em qualquer área biológica que a pessoa esteja sentindo alguma coisa. E vocês, né, que estão nos ouvindo, podem fazer isso se quiserem. A energia de vocês, depois de potencializada, sendo colocada naquela área, ela tende a qualificar, melhorar e às vezes desaparecer os sintomas que a pessoa pode estar sentindo numa área qualquer do seu campo, né, biológico. Aqui nós destacamos alguns outros aspectos que tinham a ver com essa parte da nutrição e dos remédios, como a nutrição, a bioquímica, né? A opinião do terapeuta é muito importante. E abordamos também, relacionados com isso, por que às vezes aconteciam abortos espontâneos. Tá? Se a criança que vai nascer, a consciência que está nascendo e a mãe tiverem uma história maior de conflito, já vimos casos em que a criança é abortada ou provoca o próprio aborto devido à incompatibilidade entre as duas consciências, a da mãe e a da criança que vai nascer, a do bebê.
Isso pode ser revertido? Pode. Tendo conhecimento dessa situação, é possível reverter e com isso, às vezes, até evitar abortos espontâneos ou provocados pela consciência que colocamos ali, incompatibilidade energética entre mãe e filho. Muitas vezes vai nascer como filho alguém que a mãe precisa realmente assistir, mas que numa vida anterior não teve condições de assistir, não teve gabarito, ou até pode ter provocado sensações mais sérias, né? Então nasce como uma oportunidade de auxílio. Então quanto mais lucidez nós tivermos disso, melhor é para podermos fazer esta assistência. Outro caso que vemos também de aborto é em casos de quando é feito o transplante. Se a pessoa que fez o transplante de órgão não queria doar e foram familiares que fizeram esse procedimento, a tendência é que possa haver também uma rejeição deste implante. Os dois são relacionados com a parte energética, tá? Fica mesmo no órgão doado, a consciência não estando mais ali, fica um padrão de energia. E a consciência que dessomou, ela sente a repercussão em si. Principalmente logo em seguida, que ela ainda não perdeu o seu campo energético, o seu energossoma, foi cortado um cordão, que é o cordão umbilical e o cordão de prata, os dois foram cortados, mas ela ainda está dentro do campo. Sim. Nesse caso, a repercussão energética é sentida pelos dois, tanto quem doou quanto sim, pelos quem dois. Recebeu. Pelos dois, sim. Só que a influência de quem doou ainda é bastante grande no próprio transplante. Fato que a medicina não entra nesse detalhe, ela vai fazer o seu melhor possível e já é um grande avanço no transplante. Mas tem um campo energético ali em volta daquele órgão que está sendo doado. Até que aquilo ali se dissipe, a influência é bem forte. E se no caso a consciência não queria, é mais sério ainda. Tá? Então, de fato, pode acontecer com repercussão dos dois lados, da consciência que está recebendo e da própria consciência também. Tá? Fala em consim, né? Não é consciência. É o aspecto que a gente... Nós estamos falando de consciência e de consciência ao mesmo tempo, tá? No caso esse da ressomo, do renascimento, uma consciência ia ressomar, ia renascer, tá? A mãe era consim, mas o bebê não era. Ele estava recém fazendo o embriossoma, o novo embrião, fazendo a nova conexão energética, para poder depois desenvolver a gestação normal e nascer, ok? Então, enquanto isso, ele é consciência ainda. Mesmo diminuindo a lucidez, porque quando a criança vai nascer, ela diminui muito a lucidez, chega um ponto que ela já não tem a lucidez que ela tem ampliada no extrafísico, ele vai restringindo o tamanho até ficar menor. Eu já vi casos do embrião acima, deitadinho em cima, não dentro da barriga da mãe, então ele não fica firme ali dentro, embora seja visto o embrião está lá dentro, mas a parte energética pode ser como se tivesse um bebê em cima do abdômen materno. Tá? É muito interessante essa experiência. Até os 6 primeiros meses, a influência extrafísica é muito intensa ainda no bebê, mesmo quando ele renasce. Existem uma série de situações que são planejadas, estudadas, existem pessoas que assistem nessa hora, existem consciências que acompanham. Existe uma série, assim como durante o próprio parto, eu já tive também a oportunidade de presenciar, que às vezes tem uma equipe médica para assistir num parto. E a criança não nasce, não tem jeito, não tem nada físico, eles não estão conseguindo, fazem aquele corte, inclusive, para facilitar, né, a saída do bebê. Muda um componente da equipe e em seguida, o bebê nasce. Porque o padrão energético para formar aquele campo influi no nascimento. Tá? É bem importante as pessoas que estão naquela sala e que estão auxiliando naquele momento. Tá? Consciências que vão portar macrosoma, que é aquele corpo biológico potencializado, especial, quase sempre tem consciências preparadas para auxiliar no nascimento, que é aquelas que devem estar ali. Tá? Então, existe sempre um campo energético que nós vamos compreender. Tá? O que nós estamos aqui mostrando para vocês? Tá? Um vórtice energético visto de frente, tá? As camadas, o núcleo, todos eles têm um núcleo, e este núcleo, ele é muito importante porque a troca energética acontece exatamente nesse núcleo, tá? Ele faz 2 movimentos, para fora e para dentro, basicamente ele faz isso, e ele também gira. Então, se nós estamos com os vórtices em saúde, por exemplo, vocês querem olhar alguém, né, fazer uma prática, e olhar os campos energéticos, se estiver parado,
é porque tem uma patologia. Ele deve estar movimentando, ele deve estar girando. Aqui nós temos um corte, né? Isso tudo são gráficos simples que rabiscamos, mas dá uma ideia para vocês, eu penso. Aqui está a boca e ali mais para trás o núcleo, esse que eu estava falando a vocês, que ele movimenta, abre, fecha, né? Talvez seja interessante eu colocar para vocês, nós falamos do cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é cortado, né? Quando a pessoa morre. É cortado também o cordão de prata e é cortado, tá? Ele tem duas funções. Quando a criança nasce, se corta o cordão umbilical, né? Na ressoma ou na dessoma, quando a pessoa está por morrer, se corta o cordão de prata, que faz a ligação daquele corpo com a sua parte energética. E existe Quem é que secciona? Uma boa pergunta, uma excelente pergunta, eu acho. Eu acho que é uma ótima pergunta para a compreensão. Quem faz o corte do cordão de prata são os amparadores, normalmente. Tá? Eles contribuem para esse corte. Tá? Embora a gente esteja desenganado, o eletro já está plano, porque já foi dado por um outro, mas eles fazem um trabalho assistencial de intensificar isso, porque para que possa sair mais rápido, volitando. Inclusive, em certos casos, eles vão junto com a consciência, que se desloca para a dimensão extrafísica. É acompanhado pelos amparadores aí, tá? Só para fazer um paralelo, então nós temos na realidade 3 ligações, né? O cordão umbilical, o cordão de prata e o cordão de ouro, impropriamente chamado cordão de ouro. Porque não é um cordão, é um campo energético. Que une o quê? Qual seria a ligação do cordão de ouro? Une o nosso psicossoma, que é o corpo que a gente se projeta com mais facilidade, tá? Com a nossa parte mais, com esse organismo que facilita essa possibilidade de projeção. E ele faz uma ligação, do cordão de ouro, faz uma ligação entre o psicossoma e o mental-soma. Tá? Então é mais raro a pessoa ter uma projeção de mental-soma, mas ela pode ter, e elas são muito magnânimas, em geral elas têm experiências muito ricas para nós, quando a gente tem uma vivência de mental-soma. Tá? Aqui nós mostramos as camadas energéticas deste energossoma. Tem 4 camadas principais bem visíveis. Tá? A primeira, que é a de fora, que ela é considerada mais densa, a energia mais concentrada. Ela vai sutilizando, então daqui para cá ela vai sutilizando, tá? Até que a mais externa é a número 4. Tá? Então ela vai sutilizando, sutilizando. São camadas do nosso próprio corpo energético. Aqui estão representados os contatos de alguns vórtices, no caso, em cima do corono e na frente do frontochakra. Aqui de novo visto de lado, para ver se torna mais claro. Aqui está num corte lateral a coluna, tá? Isso é o vórtice energético. Tá? Aí, vejam que ele se estende até alcançar toda a coluna e tem ligação com cada interconexão da coluna. Então vocês podem ter sensações, às vezes, entre uma vértebra e outra, que são de ordens energética e não física. As pessoas confundem isso. Tá? E aqui estão mostrando as nervuras ou as espirais, né? No caso ali tem 8 representações. De novo, o próprio núcleo ali também. Né? Aqui estamos mostrando para vocês, não esgota, mas acho que dá uma ideia melhor, o vórtice visto de frente, né? Com o núcleo, né? E a boca, que estaria para cá. E mostramos aqui um vórtice, um centro energético muito importante, que é o esplênico chakra. Ele está localizado na área do glândulo esplênico, por isso que se chama esplênico chakra. Por que ele é importante? Quando vocês começarem a trabalhar com as projeções lúcidas e quem já tem parapsiquismo mais desenvolvido, a tendência é esse chakra ficar muito atuante e a pessoa terá a impressão que tem alguma coisa vibrando na área do baço mesmo ali, se movimentando. É exatamente por causa disso. Vocês terão a percepção visível, parece que tem um órgão quase ali, pulsando e vibrando nessa área. Ele tem essa aparência. Tá? Exatamente o que vocês estão vendo. Bonito, ele parece uma flor. Ele é muito bonito e ele tem essas 2 camadas, ó, que são diferenciadas. Às vezes esses gomos estão num plano só. Ele é duplo. Ele tem 2 planos de profundidade. É um dos que eu acho realmente mais bonito. Aqui, visto de novo, um detalhe do núcleo para baixo e para a direita. Outra vez, às vezes se enxergam riscos, né, níveis de linhas de comunicação
mais detalhadas aí dentro, tá? Aqui eu quero destacar para vocês, tá? Nós não estamos abordando chakra por chakra, podemos fazer isso, porque aí nós poderíamos fazer um curso só com um de todos os detalhes daquele, depois pegarmos um outro e prática de cada um deles, tá? Nós estamos dando uma varredura mais geral. Mas eu quero destacar algo aqui, tá? Porque basicamente, existe uma série de circuitos. Mas as pessoas quando chegam na escola, por exemplo, eu vou lembrar da Renata quando ela chegou. Primeira coisa que eu tentei verificar, qual é a prioridade para a Renata? Que tipo de circuito energético ela traz? Tá? Me parecia mais um circuito natural. Parece que agora está modificando um pouco esse circuito. Quando ela entrou. Como assim natural? Já vamos tentar explicar, tá? A vidência e a clarividência, ou todas as formas de vidência, tem uma relação muito grande com o fronto chakra, tá? Que este chakra fica entre as sobrancelhas, na região gabelar, não tem órgão nenhum aqui, mas vocês vão sentir aquele pulso. Parece que tem alguma coisa aqui que se mexe, que se movimenta. Vocês vão ter N sensações aqui nesta área. O que chama atenção, como é que eu estou tenso? Não tem órgão nenhum aqui. Ele já chama a atenção por isso. Conforme o nível, inclusive, ele tem influências diferentes, aqui ou aqui, o mais próximo. A gente pode estudar isso também, tá? Então, no circuito da clarividência natural, conforme está aqui, vejam, a energia está entrando por onde? Olhe você aí, Renato, vê se você entende o desenho. Por onde está entrando a energia aqui? Pelo fronto. Tá, se ela entra pelo... Olha as setinhas. Pelo fronto, pelo corono. Faz o ciclo pela laringo. Sim, não tanto, mas faz, sim. Faz isso. Faz isso. E aqui no... Vai afetar o cardíaco. Um pouco do cardíaco. Qual é a diferença? Então vamos comparar aqui, ó. Não sei se dá bem para as pessoas que estão nos assistindo poderem ver, mas vamos nós aqui comparar. No natural e no mental, qual é a diferença fundamental que vocês veem? A exteriorização de energias. Natural é onde? Natural é este aqui, tá? O que é isso daqui? Isso, é um circuito energético. Isso aqui é um caminho que a energia faz em ti ou na Renata. Quem é desse padrão mental, essa consciência naturalmente energiza pelo corono chakra. Então é a consciência que energiza melhor padrão de energia. Porque sai pelo corono todo o tempo. Tá? Não que aqui não seja bom. Sim, lá está entrando pelo corono. Tá E ali está saindo. E aqui. Essa é a diferença fundamental. Na maioria das pessoas, isso aqui está destacado. Porque a consciência que nem chegam aqui. A energia está saindo só pelo umbigo chakra, lá embaixo. Quando ela é muito, muito patológica e muito densa, só sai pelo que a gente chama de segundo cérebro, ou cérebro abdominal. Ela não alcança a energia de corono, nem recebe nada. Isso aqui estaria impedido. Mas se encontra bastante, diversas pessoas, pelo menos, com este natural. O que é mais raro é o mental. O que precisa... Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Como é que fica a pineal no natural e no mental? Elas são ativadas nos dois. A diferença fundamental aqui é que a pineal está quase continuamente trabalhando pela relação com o fronto chakra. Então ela está muito mais atuante. Ela pode, inclusive, aumentar de tamanho sem patologia. Tá? Se tu levares para a medicina avaliar, um aumento da pineal poderá ser considerado uma doença. Nem sempre é. Sim. Tá? Então ela trabalha tanto a pineal nessa energização que ela pode desenvolver de tamanho, que é aquela glândulazinha, para quem nos ouve, né, entre os dois hemisférios cerebrais. Tá? A comunicação aqui, vejam como é que faz aqui. Ó. Então a energia cardíaca, ela é purificada ou depurada pelo corono antes de sair. Mesmo que tivesse qualquer disfunção, ela sai equilibrada. Por que limpou? Porque o chakra mais, ou o campo energético, mais energizado e mais potencializado é o corono chakra. Tanto que ele tem 12 pétalas ali, né, no seu funcionamento. E tem um dado que a maioria das pessoas não sabe, que existe uma comunicação aqui dentro. Existe um núcleo que fica mais ou menos aqui, ó, nessa área. Tá? Que se comunica, é um chakra abaixo do crânio.
Ninguém fala disso. É um chakra biológico, somático, dentro do organismo. Quando se fala em chakra, está se falando do campo energético, do nosso energossoma. Neste caso, este núcleo que aqui existe e que quem é do padrão coronário tem, ele está aqui dentro do crânio. A medicina também não tem conhecimento disso ainda. Porque Dentro do crânio se comunica com a medula. A comunicação com a medula tem sempre aqui. Aqui, ó. Tem a comunicação sempre. Mas o que nós estamos falando não é a comunicação com a medula, e sim com o campo energético que está abaixo do crânio. E que fica bem aqui. Se fizer assim, descendo, tu chega nele. Mais ou menos uma distância ali, média, mais ou menos nessa altura aqui. Bom, eu posso dizer aqui de uma forma rápida, tem mais detalhes, mas posso dizer já de uma forma mais rápida. Você respira. No seu movimento respiratório, você tem 2 movimentos. Quais são? Inspiração. Inspirar para absorver o oxigênio. E expirar para sair o CO2, o gás carbônico. Na respiração holochacral são exatamente os 2 movimentos. Lembra do desenho do núcleo, aquele que nós mostramos antes? Daquele núcleo lá? O núcleo fará isso se você exterioriza. A energia está saindo. Fará isso se você absorve. A energia está entrando. Então, absorção de oxigênio. Só que nesse caso, não é nem oxigênio nem gás carbônico. Nós estamos exteriorizando energia, absorvendo energia. Pelo mesmo chakra. Exteriorizando, absorvendo. Exteriorizando, absorvendo. Essa é a respiração holochacral. Se concentra em um e vai fazer um movimento até você perceber que saiu alguma coisa, entrou e continua. Daí você começa a intensificar tanto a pulsação que você vai ver que ele realmente está num movimento intenso de energia, para fora e para dentro, para fora e para dentro. Isso é a respiração. Chama-se respiração porque são 2 movimentos iguais, só que em vez de ser oxigênio e gás carbônico é que padrão de energia estou exteriorizando, que padrão de energia estou absorvendo. É isso que tu tem que aprender. Quando eu exteriorizo energia, o que sai? O que eu fiz com a minha exteriorização? Quando eu absorvi energia, o que aconteceu? Qual foi o resultado? Entende? Isso aí é fundamental de nós descobrirmos. E procurar, isso, a pessoa pode sair deste para esse. O que precisaria? Pensem assim, ó. Quantos livros eu leio num mês? Por que isso agora? Está perguntando. Para explicar que quanto mais a pessoa usar a cabeça, a mente, as ideias, o discernimento, o raciocínio, a coerência e a redação consciencial, por isso buscamos escrever livros, fazer gestações conscienciais, mais elas se transformam nesse aqui. O juízo crítico contínuo, a avaliação, a reflexão. Entende? É prática. É prática contínua. As pessoas quase não leem. Escrever, quem é que escreve? É muito raro. Então, para eu passar não vai para natural. Tem forma de desenvolver e chegar nisso. Se vocês buscarem adotar todos os dias o tempo da leitura, da reflexão, da ponderação, da escrita, sem dúvida nenhuma vocês vão potencializar a alimentação. Discernimento, coerência, tudo isso muito grande. As pessoas não pensam, não refletem, não leem livros. Agora é tudo rápido, a tecnologia. A tecnologia é importante, mas ela precisa saber ser usada e não abrir qualquer lixo. As pessoas abrem e veem qualquer lixo. Tem que saber selecionar, isso é importante. Então, é possível desenvolver coronário, estabelecer um ciclo desse? Claro que é. E vejam, a clarividência no mental é mental somática. É diferente da clarividência no natural ou no outro padrão. É uma clarividência que expande. Imagina como enxerga o mental-soma e como é que enxerga o psicossoma. É completamente diferente. A visão de mental-soma é 360 graus. Tu enxerga em 360 graus. Ela é muito mais ampla, mais equilibrada. Não vale a pena um esforço para nós. Por exemplo, projeção de mental-soma é totalmente diferente de projeção com psicossoma. O mais usual é projetar o psicossoma, que é aquele corpo igual ao nosso. Parece que tem um corpo que nem nós. Você ia perguntar? A projeção, então, mental somática, ela é mais cosmoética do que a... Tende a ser mais, porque se você considerar o teu mental-soma, apesar da dificuldade que pode ter, a ideia é o que vibra melhor de todos os corpos. Tá? Agora, considera isso com cosmoética, holossomático. Quando chega, sem dúvida nenhuma.
Mas está linkada com a prescrição de alimentos, vai melhorando, claro que sim, sem dúvida. A cosmética qualifica o holossoma todo, biologia, tudo, mas o mental soma sem dúvida. Mas são poucas pessoas que nutrem, você que é especialista em nutrição, que nutrem o mental soma. As pessoas já nutrem o abdômen, usando uma linguagem bem popular, é mais o abdômen, né? Agora, a nutrição mental é esse estímulo que nós queremos dar a todos que estão nos ouvindo, e vocês estão assistindo, e os amigos concierges que aqui estão presentes também. Precisamos aprender a nutrir o nosso mental soma, o resultado é outro. Aqui está mostrando, de certa forma, a diferença entre o cardíaco, tá? Que nutre o coração, o pulmão, né? Isso de frente tem 4 vórtices auxiliares, ó, ali no cardíaco, tá? Ali está a boca, é um chakra magno, né? Ele tem um bom tamanho. E o coronário, veja, ele tem 12 vórtices. Cada um tem todos esses desenhos aqui. É bem complexo. Tá? Então esse é o coronário, realmente um dos mais complexos, tem 12 vórtices auxiliares. A maioria tem menos. Né? O vórtice esse que está no alto, então, da cabeça, ele é para cima. Temos chakras para baixo, no plantar, existe bem na base do plantar, mais ou menos no meio, por ali, né? Quando trabalha com doinha, a gente percebe isso melhor. Então, aí esse campo é voltado para baixo, aqui para cima. Então, nós temos exatamente isso. Aqui na captação da energia mais terra, mais telúrica, e aqui na captação de energia mais cósmica ou mais equilibrada. Né? Aqui, ó, são detalhes de circuitos, aqui talvez não dê bem para ver, nós estamos prometendo para vocês que vamos fazer todo esse material com mais qualidade, mais ampliado, para que fique bem nítido, ó, os circuitos completos do mental e do natural. Como é que flui a energia, por onde passa, as voltas que dão, aqui vai para trás, passa por aqui, vem aqui. Então isso aí a gente quer ver se faz de uma forma mais evidente, então tem que ser talvez tamanho bem grande, né? A Neila que nos ajuda nesse aspecto aí. Aqui são circuitos também, tá? Entre naturais e entre mentais. Ó. Às vezes se estabelece, às vezes pode estabelecer um circuito só de um lado, um circuito aqui só do outro lado, como aqui está representado. Tá? Então existe uma infinidade. Aqui, ó, está direcionando o palmar, está fazendo 3 modalidades de direções aqui, saindo do palmar. Tá? Essas são chamadas as primárias, tá? Existem as máquinas, existem as máquinas maiores, então existem níveis, tá? Todos são importantes sabermos, sim. Quanto mais soubermos, fizermos, porque às vezes nós vamos precisar mais de um padrão, né? Mais assim ou não. Então isso a gente poderá depois explicar para vocês com mais devagar como é que se estabelecem essas redes e como desenvolvê-las, né? Mais. Aqui o plantar, ó. Está mostrando para você. É aquela história de caminhar sobre brasas, né? Que as pessoas perguntam muito, como é que não queima o pé? É energia. Se a pessoa dominar o chakra plantar, exteriorizar bastante energia pelo plantar, quem vai encostar na brasa é a energia, não é o pé. Ela vai sentir calor? Vai, mas não chega a queimar. Ela consegue caminhar. Mas não estou dizendo a ninguém que está me ouvindo que vai caminhar em brasa, tá? E sim que ela desenvolva e treine o seu chakra plantar. Vale a pena. Se precisar recarregar, se a pessoa se sentir muito defasada, ela trabalhando com esse chakra, ela pode puxar a energia, se recarregar aquela energia mais densa, mais pesada, mais forte. Tá? Mais detalhes, ó, de camadas de energia fluindo ali. Veja o movimento que faz, ó, passa por trás e volta. Tá? O vórtice cardíaco, o lado esquerdo do corpo, dá a volta, passa pelas costas, ó, passa por toda a parte anterior do tórax, vindo pelo lado direito, faz isso aqui, faz a volta. Tá? Como é que essa camada de energia se forma? Como ela se forma? A energia é função de uma... Ou seja, é uma função. É uma função, sim. Orgânica. Depende da energia que você está falando. Existem centenas de energia. Centenas. Só no mundo físico é uma infinidade de padrões de energia que existem, tá? Então, existem, vamos chamar assim, as energias físicas, em geral. Existe energia de plantas, existe energia de animais, existem energias que estão nos ambientes, existe a nossa energia, que nós precisamos conhecer. Tá? Se tu pensares numa célula, que é formada nessa área médica, mais biológica, acho que é mais fácil de explicar. Na célula existe a organela celular. Lembra que tu ter estudado as organelas?
A organela celular, ela provoca o quê? Ela faz a combustão, ela auxilia nessa troca energética. É um campo energético forte ali, funcionando organicamente. Ok? Assim como existe este, com essa composição mais física e energia circulando intensamente, existem outras áreas com energia menos materializada. Tem plasma, tem ectoplasma, tem albumina, tem água, às vezes um pouco de glicose. Ela tem outra composição, mas é energia também. E assim vai indo. Tem N padrões de energia. Então a energia de um rio é diferente da energia de uma mata, é diferente da tua, é diferente a celular, de todo o teu organismo e assim por diante. Da energia cósmica, da energia da lua, tudo é um padrão diferenciado. Precisamos conhecer as nossas, porque a responsabilidade é com as nossas, não tanto com a dos outros. Porque se eu cuidar da nossa, automaticamente... A unidade celular é formada por aquela célula. Sim. A célula, com toda a sua complexidade que ela tem, né? Todos os seus constituintes. Só estudar a célula já é riquíssimo. Nossa biologia é muito rica, né? Só um estudo celular é belíssimo, né? Tive oportunidade, quando fiz a biologia, foi a primeira faculdade que fiz, de estudar essa parte mais biológica. Núcleo, nucleolo, tudo isso. Tudo isso. Tá? Mas onde concentra bastante energia é na organela celular. Tá? Na organela celular, lembra delas? É onde tem maior padrão de energia dentro da célula. Tá? Então ali... A organela que tem maior padrão. Por a quantidade de energia, pela troca, ela influi justamente na formação do ciclo do ATP e tudo mais. Tá? Então isso é bem importante, essa relação aí com a energia. Aqui se está mostrando simplesmente o lado direito e o esquerdo, e a eliminação das toxinas absorvidas do ar, da água que elas saem, né, pelo plantar esquerdo. Tá? Então nós temos que cuidar bem desse pezinho aqui, porque ele elimina toxinas que são absorvidas. Tá? Aqui ele tende mais a reabsorver energias. Então entra mais e sai mais por aqui. São dados que as pessoas não sabem. É diferente para a direita e para a esquerda. Observe os pés e veja qual dos dois eu costumo ter mais sensibilidade, no direito ou no esquerdo. Isso já influi muito. Qual é o pé que mais incomoda? Qual ao contrário? Qual é o que nunca tem nada? Às vezes a gente tem um pezinho, direito ou esquerdo, que dá mais trabalho do que o outro. Ou pode ser iguais. Tá? Quando machuca mais o esquerdo ou o direito. Não é que não se possa, você pode absorver com os dois, mas a tendência natural é mais essa. Aqui são canais de comunicação, olha, mostrando o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Tá? Nesse nosso trabalho de hoje, nós estamos entrando nas técnicas de memorização, porque nós fizemos um curso, até vou relembrar aqui para vocês, memorizando e turbinando o cérebro em todas as idades, onde enfatizamos o uso de técnicas. Todas as técnicas que conhecíamos para diferentes fases da memória, aquelas 4 que falamos ali no início. Tá? Então, nesse momento, nós estamos enfatizando tanto isso, sim, nos detendo mais, conforme combinamos, na terapia, no trabalho, no conhecimento dos chakras, para potencializar cognição, memória e lucidez. Né? 3 aspectos fundamentais. Então, se nós observarmos do ponto de memória, as pessoas não usam o hemisfério direito e esquerdo da mesma forma. Umas usam muito mais o direito e outras usam muito mais o esquerdo. Seria interessante que usássemos os dois da mesma forma, na mesma potência. É muito raro, né? A pessoa consegue usar os dois. Tá? Aqui foi o desenho de uma colega nossa, que é bióloga, tá? A Gabriele Lanzoni, e que fez esse desenho para nós, e que eu achei muito bem feito. Ela fez as sinapses, tá? Aqui, mostrando um compartimento que existe dentro do cérebro, desconhecido da ciência. Esse compartimento aqui, ele não é conhecido, mas ele existe. Ele fica bem próximo da caixa craniana aqui, logo situado. Então, no cérebro existem neurônios também, que nós chamamos de paraneurônios ou paracérebro, para diferenciar daqui. Assim como existem no cérebro órgãos que formam uma espécie de módulos, ou também são chamados de ólons pela ciência, aqui também existem esses módulos. Tá? São campos. E parece que as pesquisas indicam que cada campo desses tem a ver com uma história de vida, com uma civilização, com uma etnia que nós andamos, entende? Falava italiano, vivia na Itália, lá no século XVII, fiz tal coisa, assim por diante. Então a pessoa vai descobrindo isso.
Então a história daquela vida é como se ela ficasse gravada no paracérebro naquele ponto. E assim nós teríamos etnias diferentes, vidas diferentes, civilizações diferentes, organizadas em extramódulos cerebrais. Da mesma forma que tem no cérebro. Aqui são módulos, e lá a gente chama de extramódulos cerebrais. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso existe, está acoplado aqui. Ó. Todos nós temos. Vocês podem ver, enxergar isso aqui. Isso vocês poderão trabalhar com, lembram do corona? Exteriorizando energia. Pode ter a impressão que alguma coisa, acho que você já tiver essa impressão, que alguma coisa deslocou para cima. É o nosso paracérebro caminhando, saindo, afastando-se, saindo um pouquinho mais. Essa aqui é a capinha do... Acho que o pessoal conhece, mas eu quero mostrar. Que é o que a gente mostrou aqui, ó. Né? Tá? Exatamente isso, a mesma coisa. Aqui. Esse é o famoso cordão, o campo de ouro. Veja, isso não é um cordão, né? Isso na verdade é um campo. Não é um cordão. Tá? E aqui, olha, cada um desses seria um módulo, uma civilização. Uma história, uma série X, que chamamos de vidas passadas. Tá? Aqui o cérebro com seus módulos neuroniais normais, né, dentro do cérebro. O cordão Sim. é um negócio que partir por princípio, tu acha que existe mesmo. Por exemplo, vou associar com uma corrente elétrica passando. Feixes de energia passando em quantidade. Quando tu toca, fica pulsando, vibrando, vibrando, vibrando muito. Por causa de tudo que está passando de energia. É intenso. É como se fosse um canal passando quantidade de energia. Vamos imaginar que a gente pudesse ver a energia dos elétrons aqui passando. Estão passando continuamente. Nós não estamos vendo, mas elas estão aí, né? Pudéssemos ver, pudéssemos tocar, a gente pode tocar nesse corpo. É impressionante. Impressionante. Ele retrata, ele estica, ele encolhe. No entanto, se ele for cortado, nós morremos. Por quê? Não passa mais energia. Só alimentação, nesse caso, é pouco. Nós precisamos dessa nutrição energética. Esse campo energético de ouro é completamente diferente, não é um cordão. O cordão de prata, ele tem ramos que vai a todas as células. Ele tem conexão em todas as células. E depois, aqui na área da nuca, tá? Ele fica intensamente concentrado e aí é que vibra muito, bem forte. É uma experiência muito rica. Estou disponível para perguntas, o que mais que vocês queiram saber. Se ficou alguma dúvida do que nós colocamos. Acho que eu falei um pouco rápido demais. Às vezes me acontece começar a falar, sair um pouco rápido. Tá bom. Tudo bem? Tá bom. Bem. Então nós agradecemos a presença de vocês, convidamos para próximas palestras ou cursos. Queremos fazer cursos específicos sobre cada um deles, com uma apresentação em prática de técnicas, porque as técnicas nos auxiliam muito, né?